Olá, meus irmãos, graças e paz, estamos aqui em mais um devocional no livro de Tiago. Eu quero convidar vocês para, junto comigo, abrir a Bíblia aí em Tiago, no capítulo 1. Esse é o nosso segundo devocional, terceiro devocional, na verdade, e nós ainda estamos no primeiro capítulo. Então, você que está chegando agora pode assistir esse vídeo junto com a gente e logo depois confira os outros vídeos que foram gravados dessa sequência, tá bom? E então vamos começar lendo o versículo 9, do versículo 9 até o versículo 11. Vamos lá. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como a pequena flor do campo. O sol quente se levanta, e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Então, Tiago, como eu disse lá no contexto, ele lutava com essa questão da exploração, dos ricos com relação aos pobres. Então, ele aqui traz uma ênfase para os cristãos, falando que é importante que nós possamos nos gloriar e ter a nossa mente olhando para a nossa recompensa eterna, para aquilo que é eterno, e não somente o que está aqui e agora. Então, o irmão pobre não deve ter a sua identidade em suas questões econômicas, de forma nenhuma, não é isso que nos define. E sim, deve se gloriar na riqueza indizível que está aguardando ele na glória. Assim também, o irmão rico não deve se gloriar nos bens que tem, mas deve lembrar que esses bens são instáveis. E o que realmente importa não é o que eles têm aqui e agora. E essas são bênçãos do Senhor para a vida deles, mas tudo isso é instável. Um dia passará, assim como a grama murcha, os bens, as riquezas, as realizações passarão e murcharão. Então a nossa riqueza está no céu, onde o Senhor está preparando para nós, o que o Senhor está preparando para nós. Então eu vou ler aqui com vocês um trecho rápido desse comentário que fala sobre essa questão. O pobre deve gloriar-se pelo que tem permanente no céu, o rico pelo que não tem permanente na terra. O pobre deve gloriar-se em sua dignidade, o rico em sua insignificância. É conhecida a expressão do missionário Jim Elliot: Marte morto pelos índios astecas. Não é tolo aquele que perde o que não pode acumular, para ganhar o que não pode perder. O pobre, ao ser provado, diz: mas quão rico eu sou! O rico, ao ser provado pelas glórias do mundo, diz: mas quão vulnerável eu sou! Cada um olha para a sua vida na perspectiva da eternidade. Então nós devemos olhar para a nossa vida olhando para a eternidade, para a riqueza que o Senhor está preparando para nós em Cristo. E não para o que nós temos hoje, de bens, de riquezas. Se o Senhor, onde o Senhor nos colocou, onde o Senhor nos plantou, nós devemos sempre olhar a nossa vida com os olhos da eternidade. Então essa é a diferença do cristão. É olhar para a sua pobreza, lembrando de que quão rico nós somos, quão agraciados nós somos, quantas bênçãos nos esperam em Cristo. Nós desfrutamos hoje também, e os nossos irmãos ricos olharem para suas riquezas e lembrarem como isso é instável. Isso aqui um dia vai passar. E todos glorificarmos a Deus juntos, glorificarmos a Deus em nosso trabalho, glorificarmos a Deus com relação aos nossos irmãos, nossos relacionamentos sociais. Tudo isso deve ser levado em consideração e lembrando que o que nos aguarda é algo muito maior em Cristo e tudo isso aqui passará, isso aqui ficará. Então vamos continuar aqui a nossa leitura do versículo 12 até o versículo 15. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Esse texto aqui não está falando com relação à nossa salvação, mas sim com relação aos nossos galardões, com o galardão que cada crente receberá de acordo com a sua vida,
sua vida cristã, na sua caminhada cristã aqui na terra. Isso sim nós receberemos em Deus. A nossa salvação não vem pelos nossos méritos, por como nós passamos pelas provações, vem pelos méritos de Cristo. Então, nesse caso, isso aqui é a recomendação de Tiago. Nós devemos passar pelas provações pacientemente, sabendo que o nosso galardão está guardado em Cristo, lembrando que o nosso tesouro está no Senhor. E como prova, como um exercício do nosso amor a Deus, lembrando quem Ele é, que podemos confiar nele e que Ele está conosco em todo o tempo. E aqui eu quero falar para vocês que esse texto aqui vai trazer duas questões, que eu já falei no primeiro devocional, com relação à aprovação e à tentação. A aprovação, ela vem de Deus e é para o nosso crescimento, nosso aperfeiçoamento. A tentação, não. Então, nós iremos aqui ver essas questões. Então, vamos lá. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus não é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Então, isso aqui que Tiago está falando é uma coisa muito séria. A tentação não vem de Deus, ela vem dos nossos próprios desejos. Os nossos próprios desejos, eles podem ser legítimos ou não, Nós podemos transformar um desejo legítimo em pecado. E de acordo com como nós nos relacionamos com esse desejo, qual é a prioridade que nós colocamos ele. Então, o que o Tiago está falando aqui é que o desejo, a tentação vem do nosso próprio desejo, e o desejo nos seduz e arrasta, tá? O desejo pecaminoso, nos seduz e arrasta. E então, do nosso desejo, vem o pecado, que gerado, que consumado, gera a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Irei ler com vocês aqui mais um texto para esclarecer um pouco mais nossa mente. Uma coisa é ser tentado, outra coisa é ceder à tentação. Não é pecado ser tentado, mas sim ceder à tentação. Lutero costumava dizer, você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Então nós devemos ter em mente isso, nós seremos tentados, e não é pecado ser tentado, mas sim ser vencido pela tentação. Então, vamos estar atentos, Satanás, ele usa as tentações em nossas vidas, o nosso pecado, o desejo do nosso coração e o mundo, e tudo que o mundo traz, que é contra Deus. E ele usa isso, sim, para que possamos cair, para que haja queda, para que haja destruição. E então, nós devemos estar atentos às tentações e resistir à tentação, Devemos fugir das tentações, resistir ao diabo. Então, nós não devemos brincar com tentações, não devemos nos ver como pessoas fortes o suficiente para não nos importarmos com as tentações que estão sendo colocadas no nosso caminho. Pelo contrário, devemos nos reconhecer como pessoas fracas, que necessitam de Deus, necessitam do cuidado do Senhor, da proteção dEle. E andar sempre em dependência do Senhor, Vivendo as nossas provações com paciência. Então, vamos continuar aqui o texto que Tiago continua falando. E não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentro de toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Então aqui nós temos a chave para vencer as tentações, para passar pelas provações com paciência. Por quê? Qual a chave é essa? É lembrarmos quem Deus é. Lembrarmos que Deus tem para nós toda boa dádiva e todo dom perfeito. Tudo isso vem do Senhor. Tudo isso
é o que Ele tem para nós. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus fiel, imutável, Ele nunca muda. O que a sua palavra nunca irá mudar, as suas promessas nunca irão mudar. O Senhor está conosco em todo o tempo e podemos descansar nisso. E também nós devemos lembrar que por sua própria vontade nós fomos gerados, Ele nos gerou. E foi também por meio da sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Então é isso que nos define em Deus, em Cristo. Nós somos criados por Ele, pela sua própria palavra, pela sua própria vontade. E dentre toda a criação, nos tornamos os primeiros frutos. O Senhor nos fez de uma forma toda especial. E não é a nossa vida financeira que nos define, não é as tentações, as provações, mas é quem o Senhor nos criou para ser. Ele nos criou como os seus primeiros frutos. Então, é importante que nós devemos lembrar quem nós somos em Cristo e não deixar que as tentações nos definam e a gente comece a se achar como se Deus nunca pudesse nos alcançar, como se nós fôssemos totalmente perdidos e que nem Cristo pode nos dar socorro. Isso não é verdade. Em Deus há socorro para nós. O Senhor, Ele nos criou de uma forma especial e o Senhor, Ele tem para nós aquilo que é bom. A vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Então, o segredo para vencer as tentações é lembrar quem Deus é e quem nós somos em Cristo. Não deixe que Satanás traga à sua mente confusão com relação a isso. Por isso que é importante estudar a Bíblia, conhecer as Escrituras para saber quem Deus é, para nos momentos da aprovação você dizer não. Deus não faz isso. Isso não provém de Deus. E também no momento das tentações em que Satanás coloca na sua mente que você não é e que você é determinada coisa, que você não é aquilo, e você vai dizer, não, a Bíblia não diz que eu sou isso, pelo contrário, eu sou amada por Deus, o Senhor me criou como seus primeiros frutos, o Senhor me criou de acordo com sua vontade, com sua palavra, eu não estou perdida aqui, o Senhor tem um propósito para a minha vida, e esse propósito ele é bom, perfeito e agradável, e eu posso confiar no Senhor. Esse momento agora é difícil, mas eu tenho uma herança incorruptível me aguardando em Cristo Jesus. Nós devemos lembrar isso na nossa luta, no nosso convívio com os nossos irmãos e como esse ensinamento é precioso para nós. Quero terminar agora lendo mais um trecho aqui que diz assim: uma pessoa paciente, uma pessoa madura é paciente nas provas. Uma pessoa imatura transforma provas em tentações. Quando Deus nos prova, é para que possamos passar no teste e herdar as bênçãos. Quando passamos por dificuldades, somos tentados a questionar o amor e o poder de Deus. Então, Satanás oferece um caminho para escaparmos das provas. Essa oportunidade é uma tentação. Quando Jesus estava jejuando e orando no deserto, Satanás o tentou, sugerindo a ele que transformasse pedras em pão. O fato de sermos provados nos capacita, não apenas para recebermos recompensa futura, mas também nos equipa para sermos usados por Deus agora. Li algo maravilhoso que nos ajuda a entender esse princípio. O processo utilizado no passado para o cultivo das árvores que se tornariam os mastros principais dos navios militares e mercantes era assim. Os grandes construtores de navios selecionavam as árvores localizadas no topo das altas colinas para provavelmente virem a ser os mastros de um navio. Então, eles cortavam todas as árvores que as circundavam, que protegiam da força do vento as árvores escolhidas. Com o passar dos anos e com os fortes açoites do vento contra aquela árvore, elas cresciam e se tornaram mais fortes ainda, até que finalmente estavam suficientemente firmes para serem o mastro de um navio. Então, o Senhor tem trabalhado algo muito maior em nós, através das suas provações, e que nós não possamos ceder às tentações e às mentiras que Satanás coloca em nossa mente sobre Deus e sobre nós. Lembre-se quem você é em Cristo e lembre-se de quem Deus é.
Assim você estará protegido das mentiras de Satanás e resistirá firme às tentações. Então, que Deus abençoe. Espero que, com certeza, eu tenho certeza, que a palavra do Senhor continuará falando nos nossos corações, né? Então, eu tenho convicção disso e sei que o Senhor irá continuar cumprindo a sua obra em nossas vidas. Por mais que nesse momento nós estamos passando por um grande vento, né? Mas o Senhor está conosco, então nós podemos descansar. Que Deus abençoe, viu, meus irmãos? Tenham um bom dia e uma ótima semana. Se não hoje, que dia? Se não agora, quando? Se não eu, quem? Nós não perdemos tempo. Cada minuto a mais de uma criança na pobreza é um desperdício de vida. Nós não falamos sobre o futuro. Nós forjamos o futuro no coração presente em cada família que servimos. Cada criança é única. Cada família é um mundo. Nós desbravamos e descobrimos novos caminhos. As antigas veredas do nosso sertão nos conduzem por toda parte. E se o sertão está em toda parte, nós estamos em todos os lugares em que ainda há crianças que choram. Nós mobilizamos pessoas. Nós acreditamos que em cada comunidade as pessoas certas já estão lá, sonhando e fazendo. Nós construímos relacionamentos transformadores com as pessoas certas. Tudo o que precisamos já está dentro delas. Nós acreditamos e seguimos em frente. Nós não resolvemos problemas. Nós geramos valor. Nós não cuidamos de crianças. Nós estamos transformando o mundo. Nós somos o CAD.